tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. Para essa edição de setembro, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Gessé Silva, do PL, e hoje também ele trouxe duas convidadas e nesse primeiro momento nós estamos aqui com a atleta de base aqui do Taubaté, Laura Fernandes. Sejam muito bem-vindos à TV Câmara, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Olá, Ana Laura, eu que fico agradecido e feliz de estar recebendo duas atletas que têm um futuro promissor no basquete brasileiro e um momento importante de mostrar também para a população a importância de investimento nas categorias de base. Estou à disposição. Oi, bom dia, Laura, tudo bem? Bom dia. Tudo certo. Eu queria conversar um pouquinho sobre a sua convocação para a Seleção Paulista de basquete, né? Você quebrou um jejum aí, já fazia mais de 30 anos que uma mulher taubatiana não era convocada para a Seleção Paulista. Então, eu queria entender como que foi esse processo, como que você recebeu essa notícia. A gente começou jogando campeonatos escolares pela Escola Márcio Mazzaropi e a gente foi campeão da fase estadual. A gente sendo campeão da fase estadual, a gente jogou contra o time de Itatiba e acabou que a gente não conseguiu vencer para ir para o brasileiro. Nisso, eu fui jogar pelo meu time de Taubaté mesmo e lá eu descobri que eu fui convocada para fazer parte da seleção paulista escolar do estado de São Paulo. E como que foi? Antes do Amácio Mazzaropi, você já praticava o basquete, certo? Sim. Como que você começou no esporte? Desde quando você treina? Eu comecei com 12 anos na IAF e lá foi onde eu aprendi tudo com a Líria, que foi a minha técnica e é minha técnica até hoje. E foi ela que me ensinou tudo desde o início, que antes eu não sabia nem o que era o esporte de basquete, eu só era alta mesmo e ela me ensinou tudo desde o início. Então você nem sempre se identificou com o basquete, você Não. descobriu isso ao longo do processo? Sim, ela me mostrou que eu gostava do esporte, me mostrou como o esporte era bom pra mim, porque antes eu era sedentária, assim, sabe? Não fazia nada, só estudava. Com quantos anos você está agora e quando que você foi convidada para a seleção? Eu tô com 16 anos no momento e eu fui chamada em agosto, dia 12 de agosto, por aí. Desse ano mesmo? Desse ano. É um motivo de orgulho, né, vereador? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho essa importância de preparar esses atletas, do quanto eles representam para a cidade de Taubaté, de elevar o nome da nossa cidade. Isso é motivo de orgulho mesmo. Não tenha dúvida disso. É como eu sempre reafirmo que a categoria de base ela é muito mais importante que o alto rendimento, porque não adianta ter o alto rendimento se ter uma base sólida. E Taubaté, por ser uma cidade esportiva, muito nos alegra em mostrar isso para o Brasil, a nossa potência. Ela comentou aqui do EAF, da professora Líria. Então, é um olhar, né, que faz a diferença. Não basta somente alta e Não, tem que ter um profissional, tem que ter acompanhamento. Isso eu pude ver de perto, inclusive destinando emendas, conseguindo verbas para esse apoio. O basquete é um dos braços que eu apoio na categoria de base. E nós estamos colhendo os frutos disso já. Temos duas atletas de Taubaté, da base nossa, né, de escola pública, é importante dizer isso, que foi convocada para a Seleção Paulista e já com resultados favoráveis, que foi fruto de uma moção de aplauso que eu apresentei e merecidamente elas conquistaram isso, né? Não foi porque é bonita, é alta, não tem, é ter qualidade. Se for convocada para uma seleção de um estado igual de São Paulo, que é referência, nós somos campeões com o Franca agora no basquete. São Paulo é um berço muito forte do basquete. E nós não vamos parar de incentivar. Temos um projeto lindo, que é o Gotas, aqui em Taubaté, que faz um trabalho extraordinário, dando oportunidade para todas as áreas, né? Todos os bairros, todas as periferias. Basta ter boa vontade, que vai ter oportunidade, se quiser seguir a carreira no basquete.
Então, fico grato e reforço que tenho compromisso com o esporte de base, no caso, nesse momento, o basquete, que nós incentivamos como? Através de emendas impositivas, que é verba pública, para poder dar um pouco mais de conforto e qualidade para os atletas. Eu queria falar um pouquinho mais, vereador, sobre o Escola de Atletas e Formação Integral, que é um projeto instituído na rede municipal de ensino, onde esses alunos têm essa oportunidade de praticar um esporte e até se profissionalizar, como é o caso da Laura. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como que é esse projeto. Tá. Na verdade, é o EAF que você falou, né? Escola de Atletas de Formação Integral. É um modelo que foi buscado em Cuba, mas, na verdade, ele começou na antiga União Soviética, certo? Uhum. E Cuba fez aquela apoteose de sucessos, fez um exemplo para o mundo, e Taubaté foi atrás disso e trouxe para nós, para a nossa cidade, um modelo. Um modelo que até o Comitê Olímpico vem em Taubaté ver isso. Hoje, nós somos exemplo para isso. Então, o EAF, ele aqui em Taubaté tem uma unidade, né? Nós somos modelos para vários municípios que vêm a Taubaté saber como é que o que vocês fazem. Mas o que eu acho legal do EAF? O EAF, ele é teste, né? Meu filho, por exemplo, ele estudava no Ezequiel. Para ele participar do EAF, ele tem que fazer um teste. Não entra por entrar. Né? Tem que ter, primeiro, aquela aptidão para o esporte. E também, além do esporte, o EAF tem algo que tem o Guilherme, que se formou, e tem a Giovana, que hoje faz parte do EAF, que é minha filha de 10 anos. A gente vê a maturidade na questão de concentração, a nota, né? E nos dois eu tenho exemplo de muita melhora. Então, não é somente o esporte, não. Temos que se formar um monte de profissional. Não é isso. A proposta é outra. A proposta é formar cidadãos, primeiramente. Se vai estourar, se vai ser convocado, igual no caso delas, para uma seleção, aí é fruto do trabalho. Mas o objetivo principal está formando cidadãos. É uma consequência, né, vereador? Uma consequência. Eu queria também falar sobre isso, sobre esses valores que são incutidos no esporte, essa formação como cidadão. Como que você vê isso, Laura? Isso é conversado, essa questão de ter um bom desenvolvimento na escola, de ter um bom comportamento, de respeitar a família, de ter um bom relacionamento com os colegas na escola? O esporte trouxe isso com mais reforço, né? Antes do esporte, eu não tinha tanta disposição, assim, para ter umas boas notas, assim. E no projeto que a gente participa, né, no Gotas, eles falam que a gente tem que ter média. A gente tem a média escolar e lá a gente tem a média deles, que é 8. E, então, se a gente não alcança a média, ou a gente toma alguma punição, a gente deve mesmo ficar sem jogar. Então, a gente tem que ter um bom rendimento escolar e dentro de quadra. Porque sem esse rendimento, a gente não consegue entrar dentro de quadra mesmo. E a gente vê também uma melhora desse aluno dentro da sala de aula, né, vereador? Sim, quando ela acha que ela fala punição, para que você entenda bem, a punição seria o quê? Não vai ser convocado para o jogo hoje. Melhore a nota que você tem espaço. Né? Não vai deixar de fazer parte do projeto. Em si, tem incentivo. Eu tenho que melhorar minha nota. Se eu quero jogar, se eu quero ser escalado para o próximo jogo, eu preciso melhorar na sala de aula. Não a quadra está tudo bem, mas se não estiver bem na sala, então não está 100%. Sim, porque normalmente as pessoas falam que os atletas nunca têm nota boa, né? Não precisa estudar, já que atleta não precisa estudar. É lenda isso. Mas a gente reforça que tem que ter nota boa, sim, para a gente conseguir jogar. Uhum. E tem também essa questão social de que sempre que uma criança, um adolescente está jogando, praticando um esporte, você evita que essa pessoa esteja na rua, né, exposta a diversos perigos. Então, essa é outra questão importante. Olha, Ana, é o seguinte, o esporte, ele é uma ferramenta que transforma. Nós temos exemplos em Taubaté. Eu cresci num bairro de periferia, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Ele é goleiro do handebol, né? O Gabriel.
ele mora num bairro, ele cresceu num bairro que é chamado como Texas, é no Parque Aeroporto, é no centro do bairro. Então, é um local, é uma comunidade que foi muito violenta sempre. Mas o Gabriel, através do esporte, se destacou. Ele é seleção brasileira hoje de handebol juvenil. Então, aí que você confirma que o esporte realmente é uma ferramenta transformadora que tira o menino, a menina da rota do tráfico, da rota do crime. E isso é importante, gente, destacar que Taubaté precisa continuar políticas públicas como o EAF, né, como Gotas da Cidadania. São projetos como esse que nos incentiva a trabalhar cada vez mais para que os atletas tenham o conforto, tenham uma bolsa atleta para ajudar no seu dia a dia, né, para ele ter uma tranquilidade, a família ficar um pouco mais calma com algumas despesas. Então, hoje, nós, através de emendas, nós conseguimos proporcionar para eles essa tranquilidade. Não é absurdo essa bolsa atleta, mas é algo que garante, pelo menos, um período de tranquilidade para eles. Uhum. Você recebe o Bolsa Atleta? Recebo. E isso te ajuda de que maneira? Na parte do transporte, porque meus pais trabalham, né? Então ele não consegue ficar me levando toda vez para o treino. E ajuda muito na parte do transporte e também no material de treino também, né? Porque tensor, tênis, ajuda pra gente conseguir comprar. Uhum. A gente vai fazer uma troca, mas antes disso, Laura, eu queria que você compartilhasse com a gente quais são seus sonhos para o futuro. Porque agora você já trouxe uma grande conquista, uma grande vitória para Taubaté, que é motivo de orgulho, quero destacar mais uma vez. Mas eu quero saber quais são os seus planos, qual é o seu sonho como atleta? Meu sonho como atleta é defender a seleção brasileira, né? Que todo mundo tem esse desejo. E continuar jogando, se não conseguir manter o foco, né? Uhum. E lembrando que a gente vai disputar agora também o Sul-Americano, representando o Brasil. E eu acho que no final do ano, talvez. Uhum. E continuar, evoluir sempre. Esse é o meu sonho. Desejamos, então, muita sorte para você, que você traga muitas conquistas, muitas medalhas para a nossa cidade, mas, acima de qualquer coisa, de qualquer vitória, que você seja exemplo para outras crianças, para outros alunos também. Então, muito obrigada pela sua participação nessa fiscalização pública. Vereador, obrigada, né, por trazer a Laura aqui nessa edição de setembro para que a gente conheça mais sobre ela. Eu que agradeço, eu queria até ver se tem as imagens, né? Sim, vamos dar uma olhadinha, até para o senhor poder mostrar para vocês. Comentar sobre investimentos. Aí, ó, os investimentos são esses, ó. Na verdade, é o segundo ano, entendeu? E aí tá o cheque, que é o cheque simbólico, né? O cheque simbólico é o valor de R$50 mil, que ele é usado aí durante o período de 10 meses, né? Que é a Bolsa Atleta, FADAT. E eu destinei para ele ter o compromisso de, mais uma vez, contribuir, vou ver se melhoro, porque esse ano veio, o orçamento ajudou a gente nas emendas, que melhorou um pouco. Então, é legal. Tá aí a professora Lídia, as atletas no meu gabinete, uma visita muito bacana. Vieram agradecer, né, reconhecendo aí esse trabalho. Então, eu fico feliz de poder estar colhendo frutos. Acho que a cidade ganha com isso, né? É um ato simples ainda, é um valor que está ajudando um pouco, mas vai aumentar. Eu acredito que outros vereadores também, empresas, se interessam para poder investir. Hoje nós temos 2 taubatianas disputando pelo estado de São Paulo, a seleção paulista, que foi campeã brasileira e vai para o Sul-Americano. Então, para você ver, o nome de Taubaté foi para o estado, país e para o mundo. A gente está no exterior e é um motivo de orgulho saber que o esporte faz isso. Então, a gente tem que continuar nessas políticas públicas que realmente dão resultado, e a prova disso são elas na seleção. Ainda sobre as fotos que a gente mostrou ali, eu queria entender, esse valor, ele é através de emendas impositivas? Isso, são emendas impositivas, que nada mais é, porque você que está me assistindo agora, a emenda é um valor do orçamento público, que é oriunda de impostos, tributos, que você, taubateano, paga, que a prefeitura recolhe,
que você vai todo mês lá e paga os seus impostos, né? Esse orçamento junta um valor e desse valor, uma pequena porcentagem, a lei permite que nós, vereadores, destinamos, né? Por exemplo, ano passado foi R$900 mil. A metade, obrigatoriamente, é para a saúde e a outra 50% a gente investe no esporte, em alguma coisa de infraestrutura. Mas no meu caso aqui, eu investi no esporte, que é o basquete, e outras modalidades. E essa emenda impositiva proporciona, através desse recurso, por exemplo, a bolsa para os atletas. E é muito interessante, né, vereador, de que forma os impostos que nós, enquanto cidadãos, pagamos, é revertido em prol da própria população. O objetivo é esse. Nós batalhamos muito. Taubaté é uma das poucas cidades que o Legislativo tem esse espaço, tem esse privilégio até, na verdade, é o orçamento cidadão. Você, cidadão, que é pagador de impostos, você está diretamente ligado a um projeto como esse. Porque foi através de impostos de toda a cidade que a Câmara pode destinar. Então, eu vejo uma necessidade no esporte, que é o basquete, que é a nossa pauta aqui hoje. Eu fui ver, eu investiguei, eu vi que tinha potencial e precisava melhorar o quê? Essa estrutura. Já que é gota de cidadania, é uma gota no oceano, mas vai ajudar, né? Vai melhorar alguma coisa para elas. E o propósito, a intenção, é só melhorar isso através de emendas também. Com certeza, de gota em gota, a gente enche o oceano, né? A gente vai encher o oceano. Quero recepcionar aqui a Rayane Maiara, nos estúdios da TV Câmara. Obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Para a gente começar, explica para a gente o que é esse mascote, também essa medalha que você já carrega no peito. Foi o campeonato de lá que a gente ganhou em primeiro lugar. Qual campeonato foi esse? Dos Jogos da Juventude do Brasileiro. E onde que foi? Foi em Ribeirão Preto. Então, primeiro lugar já. Para estrear na Seleção Paulista, já saiu de lá com vitória. Sim. E o mascote? O mascote foi um brinde, né? Quem ganhou em primeiro lugar de todos os jogos de lá. Todos ganharam lá, quem foi em primeiro lugar mesmo. É o mascote de lá também, que foi bom. Compartilha com a gente, conta um pouquinho da sua história, como que o basquete entrou na sua vida. Sinceramente, eu não sabia que existia o basquete. Eu fiz a eletiva com a técnica Líria mesmo. E eu gostei muito de ter feito esse esporte, porque eu ia chegar super longe mesmo. E eu quero continuar com esse basquete na minha vida. E quando que você começou a praticar? Quantos anos você tem agora? Comecei com 11 anos e agora eu tenho 16. Foi muito importante eu ter feito isso. E foi esse ano mesmo que você foi convocada para a Seleção Paulista, Sim. né? E a família, como é que foi contar isso na sua família, para os amigos, para aqueles amigos que moram no seu bairro, compartilhar isso com os colegas da sala de aula também? Foi emocionante, porque todo mundo confia em mim, todo mundo tem orgulho de mim mesmo. Que todo mundo sabe que eu quero chegar mesmo para frente mesmo com basquete. E, vereador, de que forma o poder público pode apoiar esses atletas de base? Como que o poder legislativo pode atuar em prol da causa aí do esporte? Olha, Ana, a gente, enquanto pessoa pública, pelo menos eu posso falar por mim, eu já estou aqui estou no 5º ano de mandato, vou para o 6º, não, estou no 6º, né? Na verdade é 7 anos vai fazer, 2º mandato. Então, eu sempre tive esse olhar. Eu já participei também, já tive uma vida no esporte, passei pelo Esporte Clube Taubaté. E na minha época, era muito precário, a base sofria demais. Era pão e água, não tinha essa. Então, isso fez eu refletir muito. Puxa, hoje eu estou numa posição, ocupo uma posição que a população entendeu que eu merecia estar aqui. Fui reeleito. Então, e eu podendo contribuir de alguma forma, por que não fazer? Né? Ajudei muito o vôlei, ajudei o handebol pra caramba, né? Na professora, como é que era o nome dela? A Nayara.
Nayara é um exemplo também. A Líria agora, espontânea, você pode ver aqui, ó. Eu queria usar o exemplo da Rayane Maiara. É uma menina, você pode perceber, ela é bem quietinha, bem tranquilinha, mas o esporte, olha como é que transforma, entendeu? O esporte transforma. Não é pelo fato de ela ter um comportamento mais recatado que impediu dela ser uma atleta convocada, campeã, né, brasileira por São Paulo. Então, o esporte, ele rompe fronteiras que a gente não imagina. Você viu o depoimento da Laura aqui antes, né, falando da trajetória dela. Agora com a Rayane não é diferente. Isso que é importante. Então, o poder público, ele tem uma capacidade, ele tem uma oportunidade que em Taubaté já teve momentos de euforia. O vôlei levou o nosso nome para muitos lugares. Só que se não tivesse base, não ia adiantar. Entendeu? Qual que é o exemplo que eu quis dizer um pouco antes aqui não é só pensar na ponta, não, vamos investir tudo no alto rendimento. Se o alto rendimento acaba, se a base não for sólida, o projeto acaba, entendeu? Então, nós temos essa responsabilidade de proporcionar para 2 jovens taubatianas, né, que é o caso que a gente está falando aqui hoje, essa pauta, alcançar degraus assim que nem a família imaginava, né? E para a gente, taubatiano, eu, estando vereador, vendo que, poxa, eu investi numa modalidade que está dando resultados assim, imediatos. Foi uma colheita muito rápida. Mas porque não começou hoje. Teve pessoas que deram início, né? E hoje nós estamos vivendo um momento sem destaque, mas a gente sempre é bom lembrar dos que deram início também. E vamos continuar. Eu fico muito feliz de ver elas se destacando. Eu acho que as 2 servem de incentivo para demais atletas, com certeza. Eu acho que elas é um ponto de referência para as que estão chegando. Poxa, elas chegaram lá, vou chegar também. Como é que você treina? Vamos chegar nela, como é que é a experiência? Então, elas, a partir de agora, dessa convocação para a seleção paulista e disputar o brasileiro, campeãs brasileiras, são de Taubaté. Então, elas merecem ser muito mais destacadas, né? Eu vi pouca mídia, né? Eu não sei se o executivo, por exemplo, levou no gabinete do prefeito, que é o mínimo que a secretaria podia fazer, mínimo. Poxa, elas trouxeram uma pauta positiva para a nossa cidade, entendeu? É um projeto que a prefeitura está totalmente envolvida. E precisava de mais destaque, de incentivo. Então, nós não vamos parar. Enquanto estivermos aqui, né, as famílias podem contar com o meu trabalho. E nós falamos que elas são inspiração para outras crianças, para outros jovens. Aí eu quero perguntar para você, Rayane, você se inspira em algum atleta, em alguma atleta? Sim, mas a Hortência, ela, e também o Stephen Curry, que é para fora mesmo, que é um dos melhores jogadores que tem agora, né? Esses 2 eu me inspiro muito. E quais são os seus sonhos para o futuro? Como que você se enxerga daqui a 5, daqui a 10 anos? Meu sonho mesmo é jogar para fora, com a ajuda da Líria, da minha família também, que me inspira muito, que me apoia muito. E também quero jogar no Brasil, representando nosso país, nosso estado, chegando bem para frente. Então, desejamos muita sorte, muito sucesso para você também. Muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada. Vereador, muito obrigada por mais esse Fiscalização Pública. Nos encontramos num próximo programa. Eu que agradeço. Hoje teve o café com o Gessé. Eu parei um pouquinho de atendimento no gabinete, porque toda quarta-feira tem o café com o Gessé, que eu recebo a população. Tanto as fotos que vocês viram das atletas me visitando, foi no dia do café com o Gessé, com a professora Líria, que é a mãezona dessas meninas, que se dedica muito. Então, quero também aproveitar o espaço e parabenizá-la por ter esse carinho, por ter esse acolhimento com elas. É muito bonito de ver toda a dedicação da Líria. Então, acho que o que nós falamos aqui hoje, vamos resumir, né? Nós estamos na colheita de bons frutos que o esporte de base está nos dando.
Então, Taubaté hoje colhe frutos, né, de um projeto que tem a visão social 100% e que abre portas para todo mundo que deseja praticar esporte, no caso o basquete. Então é isso, nós estamos felizes, né, realizados, e eu quero aproveitar também, já me despedindo, a falar para as duas atletas aqui que estão aqui no estúdio conosco, que vocês possam crescer muito no esporte, que vocês possam alcançar pódios, lugares altos e sempre continuando com essa humildade. Foram campeãs brasileiras por São Paulo. Vocês estão na seleção paulista, o maior estado em questão de financeiro, né? É a maior renda do Brasil, é o estado que puxa mesmo esse país. Então vocês estão no lugar de destaque já. Mas que nunca perca essa humildade que vocês viram aqui. Sonhar, não deixar de acreditar no potencial de vocês e bola para frente. E só cesta de 3 pontos, que foi o que aconteceu aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Esse foi o programa Fiscalização Pública, edição de setembro, com o vereador Gessé Silva, do PL. Você pode rever este e outros programas durante a nossa programação ou através das nossas plataformas digitais. Muito obrigada pela sua audiência e também pela sua companhia. Até mais.